Estamos ao vivo! Ao vivo! Salve, salve, meus caros companheiros! Estamos aqui mais uma noite linda no Manual de Sobrevivência Política, como não pirar nas eleições de 2022. Essa é a grande e difícil missão. E aí, meu companheiro Marcelo, boa noite, como você está? Boa noite, companheira Babi, falando das terras de ventania de São Paulo. E eu também falando das terras friorentas de Belo Horizonte. Hoje eu peguei uma temperatura de 5 graus Celsius no lombo saindo de casa. Aí que você tem a certeza que você é pobre. Quando você sai 5h30 de casa para trabalhar com a temperatura de 5 graus no lombo, realmente você é pobre. Não, aí o bicho está pegando mesmo. Quando entra nessa situação é porque o bicho está pegando mesmo. É o atestado do proletariado. Vamos dar boa noite para os nossos amigos aqui, ó, sempre presentes, galera aqui é maravilhosa. Ó, Harrison, abrilhantando mais uma noite aqui com a gente. Ó, Harrison, mora no nosso coração, você sabe, né? Terra Negra te adora, inteiro. Henrique, boa noite. Ismael, boa noite. Opa, tem muita gente nova aí chegando também. Sejam todos bem-vindos. Gente, hoje é minha estreia na Twitch também, então se alguém está me vendo pela Twitch, ó, beijo para todo mundo, valeu aí. Maravilha. Aqui, ô, João, ó, pode digitar chegando aqui também. Isso aqui é comunidade boa, gente. Comunidade é nós, mano. Não falha. Agora aqui, eu queria agora saber um negócio. Fiquei sabendo que nossa comunidade ela é tão forte, você está tão afim aí de botar para quebrar, que hoje o manual deu mais ibope na sua vida do que seu time do coração. É isso mesmo? Verdade, rapaz. Vou falar, vocês têm um poder que vocês não estão imaginando. E não é só o poder de vocês, não. É a sandália de pau dessa mulher aí, porque se eu falto aqui na live, 19 horas é o jogo do meu querido Clube Atlético Mineiro pela Libertadores. Estarei com vocês aqui. É isso aí, para você ver que nós estamos cheios de moral, é isso que nós gostamos. Ó, gente, nós estamos aqui rindo, carinha boa, sintomas de felicidade, mas o assunto, eu quero primeiro falar um negócio para vocês. Meu companheiro João Marcelo chegou com a bomba, eu comprei a bomba, falei, uhul, que legal. E ele me largou de ontem para hoje uma deprê, que ele ainda não sabe, mas ele vai saber agora. A gente vai falar sobre a questão do armamento, né, civil, de armar civis e tudo mais. E sabe o que aconteceu? Eu mergulhei nas profundezas do YouTube. Eu tive até pesadelo essa noite. Sério, Babi? Sério, sério. Porque aí eu comecei a procurar, canal de clube de tiro, eu comecei a procurar canais nos Estados Unidos que falam sobre armas, de feira de arma nos Estados Unidos. Aí eu comecei a ver criança de 10 anos com a arminha na mão e aquilo mexeu com a minha mente. Não corri de tiro à noite que você nem sabe. Eu dormi, tive pesadelos terríveis por conta disso. Então, eu queria também só contar isso para vocês, porque qual é o nosso assunto de hoje, João? Eu já vou abrindo aqui a nossa missão. Pois é, nosso assunto, caros internautas, como diria a nossa querida presidente Dilma, seria exatamente essa noção, né, da ligação entre a política, a defesa do armamento da população civil. É uma temática que veio muito forte nas eleições de 2018, é uma temática que não só nas eleições de 2018, né? No Brasil, essa temática vem atravessando aí a política dos últimos 20 anos, a discussão que vem dos últimos 20 anos. E a gente pretende apresentar aqui para vocês vários pontos de vista, porque há uma unidirecionalidade de discurso que diz, como se, por exemplo, a defesa do armamento da população civil partisse apenas da extrema-direita brasileira. E não é verdade. Nós temos várias outras, né, perspectivas de política ou pontos de vista partidários que defendem
o armamento da população. E vocês vão se surpreender com quem defende armamento da população aqui. Né? Então, claro que com funções diferentes, né? Mas é uma discussão realmente muito importante. Bom, então vamos para o nosso ponto de partida, gente. Qual que é a nossa ideia do Manual de Sobrevivência Política? A gente quer aproveitar para mostrar para vocês que esse não é um debate que, assim, a gente vai começar pelo último discurso aí sobre o assunto que o presidente deu, mas a nossa ideia é estender para que vocês entendam, por exemplo, que como esse assunto é discutido nos Estados Unidos, as matrizes históricas nos Estados Unidos deste debate, a gente quer mostrar para vocês como que entender a questão, esse assunto é importante na hora de decidir o seu voto. Porque, inclusive, vai ser pauta das próximas semanas, a gente não vai ficar aqui só falando sobre disputa presidencial. Inclusive, porque nós acreditamos que a mudança política no Brasil, ela não depende só de uma mudança de presidente. Aliás, se a gente tiver apenas uma mudança de presidente e a manutenção do poder de alguns grupos, principalmente do Centrão no Congresso Nacional, dificilmente a gente vai ter uma mudança significativa sob o ponto de vista de não só de política, como também das pautas da sociedade. Né? Então, a ideia é exatamente essa. Tá? Opa, peraí, pessoal, aqui, ó, o pessoal está perguntando a Lara, oi, Lara, você está boa? Você está congelando? Vocês estão congelando ou está todo mundo aquecido? Adoro. Você está falando congelando de imagem ou congelando do frio? Maluco. Ó, então, vamos já começar? Eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos escutar e vamos fazer aquele bom e velho react do discurso do Bolsonaro. Peraí, meu filho. Meu filho. Testando sua super máquina, dona Babi Tostes. Vamos ver se... minha super máquina. Vamos que vamos. Gente, eu estou de máquina nova. Vocês não... peraí que agora o primeiro dia vai ser aquele momento em que a gente pena para a tecnologia, porque eu estou com a máquina nova que vai melhorar muito a qualidade dessas lives. No entanto, teremos momentos de emoção. Ai, gente, ó, então vem aqui comigo. Opa, piscou. Deixa eu botar aqui, ó. Pá, dá o play, doido. Nossa senhora, por que que... Quem tá piscando aí, dona Babi Tostes? Tá tudo muito crazy, socorro, tá tudo muito crazy. Socorro, tá tudo muito crazy. Peraí que nós vamos... Tivemos um pequeno problema técnico que será imediatamente resolvido. Parar a tela. Aí a gente compartilha a tela. Ó. Não é que mesmo. Gente, o pessoal tá falando aqui que tá muito frio mesmo aqui. A Lara tá falando que as mãos estão travadas. O Harrison tá falando que 8 graus, sensação térmica de 7. Gente, vamos fazer o seguinte. Vamos tomando caldo aí. E um caldo, mandioca, feijão, o que vocês quiserem aí. E uma garapa. Acompanha com a garapa, sabe? Aqui em Minas Gerais a gente chama de garapa. Uma garapa branca, sabe? Cristalina. O famoso esquenta-peito. Conhece? Esquenta-peito? Adoro esquenta-peito. Aqui, duas boas aqui, ó. A galera tá te zoando aí, hein? O Harrison mandou aqui, ó, a live está rejeitando mostrar o Bolsonaro. O problema é técnico entre o monitor. Gente, aqui é o problema assim mesmo, viu? Problema técnico, mas agora vai. Eu vou fazer um método muito mais radical, quer ver? Agora eu quero ver se o negócio... Opa! Se o negócio ficar piscando, vocês me avisam. Se falhar, eu entro aqui. Ó, que eu não estou vendo vocês, mas... Deu certo? O som, né? Faltou o som. Tá com som? Tá com som ou não tá, galera? Ixi, rolou? O som não tá, não.
Solta o som, Didi. Como eu faço? Configurações aqui. Alguém sabe? Áudio. Ah, Jesus. Por que do João dá e o meu não dá? Pois é, eu não sei, querido. Mas meu computador já está viciado nos meus problemas técnicos. Ele já se autossoluciona. Será que você consegue daí, João? Porque aqui tá osso hoje, viu? Eu vou ter que aprender a fazer isso. Compartilhar tela com áudio. Compartilhar. Nós vamos fazer um treinamento, meu amigo. Vamos fazer um treinamento. Vamos compartilhar. Ah, consegui também. Aqui eu consegui. Milagrosamente. Aham. Então, vou deixar tá você para você testar o seu brinquedo. Tá, então vamos lá. Ó, vê se agora vai. Vocês já tiveram o desprazer de escutar o presidente? Conta. Rolou? Não. Tá travando, não inclusive. Não, João, então bota daí. Eu vou ter que fazer esse treinamento. É. Vai embora não, gente, que a gente só tá aqui, ó, aprendendo. Vocês sabem que pior que uma ameaça... Vamos lá. Compartilhar aqui. Daqui a pouco chega a sessão. Meu Deus, meu Senhor. Lá vamos nós, gente. Agora segura que vai. Compartilhou aí? Ameaça externa é uma ameaça interna de comunização do nosso país. Nós não chegaremos da situação em que vive atualmente a Venezuela. Não queremos cores diferentes da verde e amarela em nossa terra. Dizer a vocês que o outro lado... Só um detalhe, né? Nós não chegaremos à situação da Venezuela, né? As 3 maiores inflações da América Latina é Venezuela, Argentina e Brasil, né? Sim. Aqui eu posso fazer um tem que outro comentário também. Ele. Além da gente não ter a Venezuela, tem o bingo do fascismo brasileiro aí rolando. O bingo do fascismo. O bingo do fascismo brasileiro, tem o bingo lá do Xixi Remunerado, tem o bingo do fascismo brasileiro, que é basicamente o seguinte, gente, presta atenção. Comunização, Venezuela, eu e o outro, então nós temos um inimigo externo a ser combatido. São coisas muito próximas a um discurso de estrutura fascista mesmo, né? E com uma finalidade. Vamos continuar que a gente vai ver qual que é a finalidade. Quer exatamente o diferente de nós. Nós defendemos a família. Nós somos contra o aborto. Nós somos favoráveis ao armamento para o cidadão de bem. Eu quero que todos... Dona Babi Tostes, aí nós somos a favor do armamento ao cidadão de bem. Veja bem, Dona Babi Tostes. Ô, gente, uma coisa cidadão de bem. Meu estômago embrulha cada vez que eu escuto o cidadão de bem, porque... Você sabe, por exemplo, no Brasil, como que isso, de alguma forma, se origina? Porque é muito cabuloso, é cabulosíssimo. Se a gente vai pensar, você tem a ideia, né, de que existem cidadãos de bem e cidadãos que não são de bem, são de mal. Né? Então, o cidadão de bem, ele é aquele que não é inimigo, é aquele que é igual a quem eu sou. E todo aquele que não compartilha dos mesmos valores, ele é meu inimigo. Então, é muito importante a gente perceber que essa ideia de cidadã de bem, cidadão de mal, né? Aqui, ó, já estão zoando a Lara, que o Constantino falou, a Lara é uma cidadã de mal. É isso daí que a gente precisa entender. Isso é uma concepção que ela, por si só, ela serve mais para zoar os outros do que para falar alguma coisa concreta. E aí acontece um negócio muito interessante. Como eu estava falando de história, né? No período colonial, nas câmaras municipais, que eram os órgãos de administração local, então vamos imaginar, a política local ela era feita basicamente nas câmaras municipais, institucionalmente.
E durante o período colonial, só podiam participar dessas câmaras municipais o homem bom. O que é o contrário do homem bom? É o homem ruim? Né? Isso já é por si só bem estranho. E quem que era o homem bom? Era a definição utilizada para brancos, membros da elite econômica e católicos. Então, olha para você ver que desde quando os portugueses vieram fazer merda no Brasil, a nossa concepção de bem e mal, ela acaba passando por alguns elementos, como branco, como ter ou não recursos, né? Esse daí é muito interessante. A questão religiosa, né? E é interessante porque, por exemplo, a gente estava vendo aqui os comentários do pessoal nesse sentido, né? É muito perspicaz a gente entender qual é a finalidade que ele fala isso. Como ele constrói o discurso dele em cima do eu e do outro, o cidadão que não é o cidadão de bem, ele é o cidadão de mal, ele é aquele que precisa ser combatido. E ele vai explicar para a gente agora como combater. Vamos lá. Cidadão de bem, possua sua arma de fogo para resistir, se for o caso, à tentação de um ditador de plantão. Então, para resistir, se for o caso, né? E isso é um negócio meio foda, né? Porque o ditador de plantão. Eu tenho comigo que o Bolsonaro, assim, e aí a gente entra numa seara aqui que é muito importante, ele está tensionando a corda ao máximo. E parece que existe uma hipnose e que abate uma boa parte do espectro político brasileiro, que não há ameaça, não existe ameaça de ruptura institucional. A ideia, os seus dias estão contados. Gente, não há certeza disso. Quando ele convoca essas situações, ele tem um plano. Existe um plano de ruptura institucional no país. Vamos lembrar aqui alguns fatos. E esses planos vieram lá das eleições de 2014, quando, por exemplo, o Aécio questionou o resultado das eleições. Exatamente. O Aécio, o PSDB e o PMDB abraçaram, né, essa situação complicada, que abraçaram uma situação complicada, e o abraço literalmente venderam a alma ao diabo, no momento em que produziram todas as rupturas institucionais, impeachment de 2016, e aí veio a própria incursão dos generais dentro da estrutura de governo do Bolsonaro e a própria história, né, da militarização ligada a esse discurso. Então, é claro que existe uma possibilidade de ruptura institucional. O tempo todo se questionou as urnas eletrônicas, o tempo todo se questionou resultado de urna eletrônica. Então, quer dizer, ele, nesse discurso, não é à toa, estava no Paraná, né, norte do Paraná, Maringá, que é uma das bases de apoio, né, que é o agronegócio. Então, assim, é uma situação realmente muito importante a gente entender que esse tensionamento que ele está fazendo não é à toa. E ele, de fato, para uma parte da população civil, para esse chamado homem de bem, ele colocou armas nas mãos desses homens de bem, entre aspas. Porque a população preta e periférica que está morrendo nas periferias, esse genocídio que acontece no Brasil, né? Esse cidadão aí que está morrendo, para essa visão, não é cidadão de bem. Aliás, é a vida que é desprezada, que ela se transforma em meros números. Sim. Então, é muito perigoso esse tipo de discurso. Muito perigoso. Muito. A gente já escolheu esse discurso justamente porque é uma temática que apareceu em 2018, é uma temática que apareceu lá em 2003. Né? Exatamente. Aqui, e uma coisa só pontuando aqui que eu acho também, professora de história que habita dentro de mim não consegue não pensar sobre isso,
que quando ele fala numa região basicamente para produtores rurais, né, para agricultor, né, para grandes fazendeiros, e aí a gente começa a pensar no que isso significa. No Brasil, o lugar onde houve maior penetração desse discurso já historicamente, e aí eu, levantando essas pesquisas eu entendi um pouco melhor, foi no campo. Por que foi no campo? Porque a gente tem que pensar que quando o Brasil, por exemplo, ele se forma, vamos imaginar, o Brasil se tornou independente em 1822. Era um território muito grande e, ao mesmo tempo que era um território enorme, enorme, não existia uma força de segurança capaz de dar conta de todos os problemas internos e externos. Militarmente, era muito difícil você constituir uma força militar para dar conta de tudo do dia para a noite. O Brasil, ele não tinha esse tipo de preparo. Então, o que vai acontecer? Todo mundo aqui, eu acho que já deve ter estudado, ou se não, tem até um pouco de trauma, inclusive, que é o tal do período regencial, que foi entre Dom Pedro I voltar para Portugal e Dom Pedro II, em 1840, se tornar imperador por 14 anos. Nesse interim, nós vamos ver que o corpo legislativo ele foi governar o Brasil. E eles criaram a tal da Guarda Municipal, que era uma milícia privada. E essas milícias privadas, elas eram voltadas para quem? Quem que comprou o título de coronel? De onde sai, inclusive, a origem do termo coronelismo no Brasil? São esses grandes fazendeiros que compram títulos militares, formam as suas milícias para proteção própria, e quando o Estado precisa, eles ajudam o Estado. Então, pode parecer bobagem, mas a gente tem que entender que o setor agrário, os grandes fazendeiros brasileiros, há muito tempo, já é mais de século, que eles entendem que a segurança deles, eles mesmos que têm que fazer. Então, isso vai ser trabalhado historicamente. Tá? Eu sei que qualquer coisa que acontecer aqui na porta da minha casa, eu vou ligar para a polícia. Mas constituiu-se historicamente que o dono da terra ele tem não só o dever, como o direito de cuidar da sua própria terra. Por isso que é um setor que apoia muitas vezes tão avidamente a liberação dos armamentos. Então, é isso, assim, eu vi aqui, inclusive, que o pessoal saiu, uma galera entrou, uma galera saiu, botaram um comentário já. A nossa posição aqui não é simplesmente vir xingar governo, isso é muito fácil. A gente está querendo entender a origem disso para a gente entender que é possível transformar, caso isso seja a intenção da maioria. Né? Mas a gente precisa compreender isso. Por que ele fala isso em Maringá? Se ele fizesse esse mesmo discurso no centro de São Paulo, será que ele teria a mesma aceitação? Seria o mesmo discurso? Né? Aí a política é isso, né? Há um fluxo de comentários que às vezes a gente percebe que o cara vem esperando que a gente efetivamente não analise as coisas como são. Né? Existem fatos que são muito concretos. Se eu mostro o discurso de um presidente, ele está falando ali. Isso é uma análise de discurso. Né? Quer dizer, não tem o menor sentido a gente distorcer o que está posto. Mas uma coisa que a gente queria colocar exatamente nesse início para vocês é que muito se pensa que esse discurso é um discurso muito próprio da extrema-direita. E a gente, quando pensou, inclusive, no título dessa live, a gente chegou a colocar a ideia de que o dia que Bolsonaro apertou as mãos de Fidel Castro, de Ernesto Che Guevara, porque a política de armamento da população civil, essa ideia de armar a população civil, não é uma ideia só do fascismo, ou é uma ideia só da extrema-direita. Ela também é uma ideia da esquerda. Só que com dois campos que são campos diametralmente opostos. Um campo é o campo reacionário e o outro campo é o campo revolucionário. Então, apesar de alguns quererem insistir que 64 foi uma revolução, não foi, né? Se faz revolução com armas. Como também se restaura ordens antigas a partir de um reacionarismo com armas também. Então, a título de exemplo, a gente vai analisar com vocês aqui um trechinho de um vídeo curtinho do Rui Costa Pimenta. Rui Costa Pimenta já foi presidenciável pelo Partido da Causa Operária. Então, vocês imaginem o que é o Partido da Causa Operária. Vou mostrar aqui para vocês. O PCO, vamos falar rapidamente, que o pessoal não cansa de surpreender a gente, né?
Preparem-se. Deixa eu compartilhar aqui. Vamos lá. Muito bem. Subiu até um arrepio aqui, a Lara, que eu subi até um arrepio. Se prepara, Lara, que ele vai falar uma parada que vai te perturbar. A missão de todos os governos sempre foi desarmar o povo. O povo desarmado é um povo indefeso. O que é que você pode fazer se você não tem armas contra quem está armado? Seja ele quem for, seja um grupo privado, sei lá, criminoso, seja um grupo, seja o poder público que está armado até os dentes. O direito ao armamento é um direito de autodefesa da população. Isso é uma coisa básica. Veja que os Estados Unidos preservou esse direito. O direito do armamento nos Estados Unidos é uma conquista da Revolução Norte-Americana, da Revolução pela Independência. Não é uma coisa que foi inventada por alguma pessoa que tirou da cabeça. É um direito histórico, faz parte do processo histórico. Na Revolução Francesa, a gente nem precisa explicar, porque tem o hino da França. O hino da França fala: as armas, cidadãos. E aí? Sabe que me diz? O pessoal está aqui de cara com o PCO. Mas, gente, aqui, ó. E aí? O PCO não é aquele partido que apoiou o monarca e o Talibã. O pessoal está aqui de cara com o PCO. Mas, gente, aqui, ó. Ó, tá tendo um rebote, eu estou me escutando. O monarca e o Talibã. O pessoal está aqui de cara com o Ó. Eu acho que o PCO parou no tempo. Aqui, João, você topa um dia? A gente, se vocês animarem, deixa uma mensagem aí. Queremos ver esse momento épico. A gente precisa um dia fazer um contraponto. Extrema-direita e extrema-esquerda. O que há em comum entre elas? Porque, na verdade, vocês estão estranhando, mas faz mais sentido do que parece elas terem alguns pontos comuns como esse. Né? Se a gente for parar para pensar... Olha que doideira. O que o Bolsonaro falou no final do discurso é que os cidadãos deveriam ter armas para se proteger contra os ditadores. O cara do PCO fala que é importante ter arma para defender o seu direito e para se defender de quem está armado. O Estado está armado, certo? Um ditador tira o seu direito. Se a gente for pensar no campo semântico, eles falaram praticamente a mesma coisa. Só que com sentidos diferentes. Olha como isso é. Política é fantástico por conta disso, né? E é bom que o Partido da Causa Operária, né, que tem uma base trotskista muito, muito forte, vai defender, sim, o uso de arma, vai defender a formação de milícias populares. E teve um governo aqui na América Latina que conseguiu consolidar isso. Esse governo se chama Hugo Chávez. Hugo Chávez formou milícias populares em todas as cidades, principalmente nas áreas urbanas. As milícias populares, elas têm absoluto controle de determinadas regiões da Venezuela e se transformaram em grupos paramilitares, ou seja, começaram a rivalizar com as próprias forças do Estado. Lembrando que o Estado ainda é chavista. Então, assim, olha, espera aí, vocês acham que o Estado pode imprimir controle sobre a gente, imprimir essa mão poderosa sobre o povo? Não. O povo tem que ter poder para reagir contra essa mão poderosa do Estado. E o povo tem esse poder através das armas. O povo não tem esse poder através de mobilização, de ficar sentando em calçada, de ficar agitando bandeira, né? Quer dizer, não tem isso. O povo mesmo, ele só efetivamente consegue reagir a essa opressão do Estado através das armas. Então, não é uma ideia que vem só da extrema-direita, de jeito nenhum. De jeito nenhum. E isso é muito louco. E, inclusive, aí, já caminhando em relação a isso,
tanto no caso do Bolsonaro, como agora a gente acabou de ver, há uma referência aos Estados Unidos. Principalmente Eduardo Bolsonaro, quando fala de questão de arma, ele gosta muito de fazer referência aos Estados Unidos. A gente acabou de ter uma referência também em relação aos Estados Unidos, trabalhando a ideia das armas, de você poder se armar, de formar uma milícia a um direito constitucional, né? Porque a gente precisa também entender que, assim, eu já tive situações de conversar com pessoas que entendem que esse apoio às armas, em falar em armamento, é uma coisa estritamente ligada a esse campo do discurso da política, e não é. Ele é muito mais profundo. Ele é muito mais profundo e ele é muito construído, ele é muito mais profundamente articulado. E aí, eu trouxe aqui uma proposta que é desconstruir esse argumento entre uma possível semelhança entre a história dos Estados Unidos e a relação que eles têm com as armas e o Brasil. Primeiro, porque é muito complexo hoje, em 2022, você falar que é uma relação única, porque dentro dos Estados Unidos nós temos uma única Constituição por país, mas nós temos os estados tendo características diferentes. Então, você tem nos Estados Unidos estados com maior regulamentação e estados com menor regulamentação, tá? Então, não dá para sair fazendo uma grande generalização. E segundo, que nós temos que entender a questão histórica. No Brasil, a gente tem, por exemplo, vamos pensar no início dos anos 2000, uma discussão que é pautada numa possibilidade de maior controle, de redução do número de armas na mão de civis. Nos Estados Unidos, essa é uma discussão que ela ainda é mais recente, se a gente for pensar na contemporaneidade. Porque enquanto a gente começou a discutir isso aqui em 2000 e pouco, no início da era Lula, vamos dizer assim, os Estados Unidos ainda estavam dopados sobre o efeito 11 de setembro. Aonde era muito possível essa questão. Gente, socorro! Para tudo! Para tudo! Karina Tomás, muito obrigada. Karina Tomás não só garantiu o cafezinho, como ela garantiu a felicidade geral da nação com um generoso superchat de R$50. Garantiu minha pinga. Obrigado. Que a vida te dê em dobro. Beijo. Eu sou daquele tipo que eu sou emocionada do superchat, sacou? Você manda um superchat, qualquer valor, eu fico emocionada. Nossa Senhora, obrigada mesmo, gente. Isso para a gente dá uma força muito grande, né? É com isso que a gente financia, né, a manutenção disso tudo aqui, né? Então, isso é... Aqui, ó, a Lara já matou, vai ter churrasco esse... Ô, João, se eu tivesse em BH, tinha churrasco esse fim de semana. Por quê? Com 50 pila, a gente pode comprar 300 gramas de patinho, que dá um bifinho para cada um. Ou que aí eu já acho, o Bruno já mandou uma melhor. 50 pila para pinga. Exatamente, Bruno. Não conhece as coisas. Esse menino conhece. Esse aí conhece da... Aí depois ele voltou atrás. Ele falou, nossa, estou muito cachaceiro. Ele falou, ainda mais 50 não compra livros. Então compra livros, deve ser não compra livros. Infelizmente... Livro bom, que ninguém quer nas estantes dos sebos. Então, você pode comprar, gente, inclusive, um livro e uma cachaça. Dá para fazer. Apertando tiquinho, você consegue fazer os dois, né? Gente, eu nunca tomei corote, eu me sinto tão ET, eu nunca tomei um corote na vida, vocês acreditam? Isso, Babi, por favor, você está afastada de Deus? Tô, minha filha, você é mineira. Agora falar, tomar corote, uma pessoa de Minas Gerais tomar corote. Agora, eu não tomei cachaça nenhuma, eu tô com problema com cachaça. Eu não tá descendo, não, eu sei o que é. A mesma coisa você colocar a garrafinha lá no posto de combustível e abastecer. Você sabe qual que é o meu problema com cachaça? Eu já descobri o que é. Universidade Federal de Ouro Preto, fazer faculdade em Ouro Preto, acabou com o meu fígado, sacou? O famoso cachamel. 40 anos, a bichinha já tá arriada. É igual um Doge. Aqui, ó, a Lara perguntou, João, você vai em festa? Então. Se eu vou em festa? Vou, ué. Vou, claro que eu vou em festa. Adoro festa, adoro tudo que é festa, inclusive festa de rua. Adoro. Também. Sou fascinado. Carnaval, um negócio assim, não conheço carnaval. Tavares falou que, ó, deu uma dica
para quem está sofrendo com a inflação, rainha do carnaval, R$3,50. Fica a dica. Rainha do canavial, só. Eu tô achando que esse Lucas Tavares está fazendo uma publi aqui, hein? Vai ganhar uma rainha do canavial para poder fazer essa publi, hein? Tô sacando você. Ó, e aí, o Humano Criativo, para a gente dar continuidade, eu falar um tiquinho mais dos Estados Unidos. Então, aqui para eu falando, vocês preferem a milícia do corote ou dos ursinhos carinhosos? Difícil essa decisão, hein? Puxa vida. Eu sou mais ursinhos carinhosos. Que eu sou... Não, esse negócio de corote não dá não, cara. Tá? Não, pelo amor de Deus. Mas com ursinhos carinhosos, acho melhor. Um dia eu ainda vou vir aqui contar para vocês que eu tenho só um problema com ursinhos carinhosos, porque os ursinhos carinhosos eles foram apropriados pela extrema-direita para entrar nos fóruns. Vocês estão ligados nesse rolê horroroso? E disseminar ideias supremacistas? Um dia eu conto para vocês. Estados Unidos é o esgoto das coisas mais toscas que existe hoje no Brasil, tem lá. Mas isso vai ser para um outro momento, senão nós não vamos conseguir chegar até o final. Gente, eu trouxe o My Little Pony. Digita My Little Pony, extrema-direita, Estados Unidos no Google. Senta, respira e vai. Ó, queria conversar com vocês sobre a ideia de onde surge a cultura das armas nos Estados Unidos. E aí eu trouxe um vídeo para a gente fazer um react, João. Eu não sei se você já assistiu esse vídeo. Pode ser que você se delicie pela primeira vez também, como muitos aqui. Sabe aquela série do South Park, que passava na MTV? Sim. Quem não conhece, eu recomendo, assim. Bom, vou chegar lá, Constantino. Então, o que a gente vai ver? É um vídeo que eles fizeram, um curtazinho, de 3 minutinhos, em que eles falam sobre a história dos Estados Unidos a partir da questão racial e das armas. Prepara o estômago. Aí depois a gente chega na segunda emenda e aí nós vamos fazer uma comparação com o Brasil. Mas se prepara. João vai dar aquele play maravilhoso para nós. Eu arrumei uma tradução, tá, gente? Porque a legenda estava ruimzinha e ninguém merece. Né? A gente já custa conseguir fazer o trem funcionar. Se botasse com legenda ruim, vocês iam embora. Bora, meu povo! Da história. Olá, meninos e meninas. Vamos para começar? Era uma vez um monte de gente na Europa, os peregrinos, que tinham receio de serem perseguidos. Então foram para o Novo Mundo, onde acreditavam que nunca mais teriam qualquer receio. Mas assim que chegaram, perseguidos pelos selvagens. Olha que legal como o medo vai estar o tempo todo aparecendo. Medo, medo, medo. Violência justificando. O medo sendo justificando a violência. Para os puxos. Em 1755 começaram a matar os ingleses. E deu certo, mas ainda não se sente seguros. Então, aprovaram uma lei que dizia que todo homem branco poderia manter sua arma. Isso leva à maravilhosa ideia da escravidão. Os brancos daquele tempo também não gostavam de trabalhar. Então foram à África, captaram milhares de negros e trouxeram para a América para trabalhar muito e de graça. Não quero dizer trabalho no Walmart não ganhei nada. Quero dizer dinheiro nenhum, nada, zero. Com isso, os selvagens se tornaram o país mais rico do mundo. Todo esse dinheiro e mãos de obra de graça ajudaram a acalmar os brancos? De jeito nenhum, eles ficaram ainda mais assustados, porque depois de 200 anos de escravidão, havia mais negros que brancos em muitos lugares no sul. Você pode adivinhar o que aconteceu depois? Os escravos começaram a se rebelar. Olha, eles vão justificando tudo a partir do medo, é muito louco. Enquanto isso, Samuel Colt veio em 1836 e inventou a primeira arma, que podia ser disparada sem ser recarregada. E de repente, todos os grupos começaram. Mas era muito tarde, o norte logo ganhou a os escravos seriam libertados. Sim, livres para cortar a cabeça de todos os senhores brancos. E todo mundo começou. Não, vamos morrer. Mas os escravos, se sendo libertados, não se vingaram, só queriam viver em paz. Mas não havia jeito de convencer os brancos. Então, fundaram o Ku Klux Klan. Em 1871, no mesmo ano que a KKK foi considerada uma organização terrorista ilegal, outro grupo foi criado, a Associação Nacional do Rifle, a NRA. Logo depois, os políticos aprovaram a primeira lei de armas, tornando ilegal o porte de armas por negro. Foi um ótimo ano para tá contra o racismo e as armas dos Estados Unidos caminham lado a lado, não dá pra...
eles estão legalmente utilizando porte de armas e outros de armas da segurança. E assim foi, até 1955, quando o Carnegie infringiu a lei, recusando se sentar na parte de trás do ônibus. Não podia acreditar. Ela não quer sair. O que está acontecendo? E a situação virou um inferno. Negros por toda parte estavam e os brancos amoleceram de medo. E todos começaram a gritar. Fujam, fujam. E fugiram para os lados. Tudo era seguro e limpo. A formação dos subúrbios, o mito da segurança. Finalmente estavam seguros e protegidos e confortáveis. E todos viveram felizes para sempre. É pesado, ele não é para ser bonitinho nem legal. E aí, gente, só porque eu vi uns comentários entrando aqui, é importante vocês entenderem que nós estamos falando de uma visão crítica, né? Tanto que ele fala, não me mate, negão, é porque é o olhar da bala, é a bala preconceituosa e carregando tudo isso. João, olha para você ver como a gente tem uma relação intrínseca entre a formação, a consolidação do Estado norte-americano, do Estado mesmo, institucional. E aí a gente consegue entender o racismo. A possibilidade ou não de ter armas, ela tem a ver com a cor da sua pele, ou seja, nós estamos diferenciando os indivíduos num nível que realmente é muito complexo, né? Sim. Pode, um vídeo que é um tapa na cara, né? Um tapa na cara, assim. É tipo linguagem Simpson, né? Condensa muita coisa em cenas muito curtas ali, mas a gente pode entender, inclusive, que as armas, né, e o próprio instrumento de repressão policial nos Estados Unidos, haja visto que as mortes, por exemplo, a mais famosa agora do George Floyd, essa ideia de que o Estado usa o seu poder de coerção contra a população, e a população ainda, porque você tem uma diferença de poder aquisitivo e arma mercadoria, né? Sim. Então, quer dizer, o cidadão de bem, esse cidadão de bem, entre aspas, esse cidadão branco, né, exatamente fragilizado por um lado, né, submetido a uma política de medo por outro, ele efetivamente vai ser criado numa cultura de violência e numa cultura de isolacionismo, né? E aí a gente pode entender todos os assassinatos em série que acontecem nos Estados Unidos. Fica aqui a dica de um documentário, se não assistiram, documentário já bem antigo, mas muito comentado, do senhor... me falhou o nome desse documentarista. Eu vou falar o documentário, me falou o nome dele. Tiros em Columbine. Tiros em Columbine, um clássico, pesadíssimo. Michael Moore, nome do documentarista, Michael Moore. Tiros em Columbine, que mostra muito essa ideia, né? E agora, o que a gente tem aí de atentado, você pode construir uma cronologia de atentados aí nos Estados Unidos que é impressionante, né? Essa banalização do uso da arma. Sim. Aqui, só uma coisa aqui, o Recruta colocou, mas é um tapa na cara estilo Will Smith. Gente, aí eu queria só pontuar duas coisas. Primeiro, que ele foi feito numa época onde estavam acontecendo muitos massacres. Esse vídeo é da primeira década do século XXI. Era um período onde aí nós temos os tiros em Columbine e uma série de outros acontecimentos similares. E nós estamos falando de uma série que era muito popular à época, tinha um humor extremamente ácido, e se a gente for parar para entender, aquilo que parece ser preconceituoso é intencionalmente para fazer uma crítica. A crítica ela é baseada exatamente nessa roupagem preconceituosa. Né? Então, assim, as representações, elas são intencionais, é para gerar esse incômodo. Então, talvez não seja estilo Will Smith, porque no Will Smith não existia uma finalidade crítica, existia o humor feito a partir da humilhação. E nesse caso, né, o que é feito de forma talvez preconceituosa nesse vídeo curto de 3 minutos é intencional para provocar exatamente esse sentimento, para a gente entender como o pensamento ele é construído, né? E como as representações elas foram sendo idealizadas.
Pode digitar, falou sobre a indústria da guerra. O Bruno colocou aqui também, ó, os Estados Unidos é uma vergonha mundial mesmo. O colega que escreveu isso tem razão. Infelizmente, sim, né? A gente demorou muito tempo para entender que, assim, eles podem ser o que eles quiserem, mas tomá-los como referência, como foi feito durante tantas vezes, é que é complicado, né? E aí, gente, eu queria só propor uma coisa para vocês. João, quando eu fui procurar a lei, o artigo exatamente na Constituição, nos Estados Unidos, nós temos uma única Constituição Federal, de 1791. Essa Constituição ela foi, né, mexida ao longo do tempo para ser atualizada, mas existe apenas essa Constituição. Ela engloba praticamente ela engloba todos os estados, mas os estados também têm as suas diretrizes locais. Quando eu fui para a Constituição para entender como isso funcionava, eu fiquei bastante chocada. Eu confesso que foi para fazer essa live que eu fui pesquisar os termos mesmo. Então, eu encontrei uma tradução. Essa tradução, ela né, não sei se ela está exatamente o que é, mas ela tem uma noção para a gente. O artigo 2º. Então, vamos pensar. O que é o artigo 2º de uma Constituição? Não é que os artigos eles têm critérios de valor, mas as bases fundamentais de um Estado constitucional, eles vão ser delimitados nos primeiros artigos. Faz sentido? Né? A base está ali. Né? Assim, não é que o artigo 36 ele não é importante, mas para chegar no 36, talvez o primeiro, o segundo, o terceiro tenham sido fundamentais. É basicamente essa a ideia. E essa questão da noção de proteção individual, ela encontra-se no artigo 2 da Constituição, no 2º artigo da Constituição dos Estados Unidos. E olha o que o artigo diz. Sendo necessária a segurança de um Estado livre, então isso é uma questão para manter o Estado livre, a existência de uma milícia bem organizada, o direito do povo de possuir e usar armas não poderá ser infringido. Está lá na Constituição dos Estados Unidos, entendendo que para eles milícia, o significado de milícias para ele é o que? Organização civil armada. Então, ele está dizendo que para manter o Estado livre, se for preciso ter uma organização civil armada, ela tem que existir e esse direito não pode ser retirado dela. Ó, o Bolsonaro lendo esse artigo, o Rui Costa lendo esse artigo, todo mundo lendo esse artigo aí, ó, que beleza. Exatamente. E aí tem um detalhe importante, porque nós, quando defendemos a democracia, a gente vai atrás do quê? Da Constituição. Então, se há um fundamento constitucional e eles falam isso, a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu, por exemplo, eu sou uma pessoa muito pacifista, assim, para dizer, eu vejo a arma, eu tremo nas bases, assim, é um negócio que eu não tenho, é da minha personalidade, você jamais vai me ver achando graça e dar um tiro, sacou? Mesmo esportivo. Agora, eu não concordo, mas se a conversa for no campo constitucional e o argumento for nos Estados Unidos em relação à Constituição deles, eu vou ter que entender que não é um delírio. A gente não pode tratar a opinião contrária apenas como um delírio. Por pior que ela seja, a gente tem que debatê-la para entender se ela é cabível, se ela precisa ser reformulada, e aí a gente vai chegar em 2003, se esse pensamento precisa ser refeito por condições diferentes, mudanças de contextos históricos, e elevar esse debate, entendeu? O que eu estou pregando aqui é que a gente eleve o debate. Não fique só no certo e errado, porque às vezes o argumento que você usa, ele é tão válido quanto o do outro. Eu não estou falando do Bolsonaro, tá, gente? Eu estou falando porque a gente conversa com pessoas que têm opinião diferente e que muitas vezes têm argumento também. E aí, só para vocês entenderem, então, Lara, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: se uma pessoa chegar para você e falar, olha, nos Estados Unidos, eles defendem as armas, eles falam sobre isso desde a Constituição do país, então, na Constituição deles estão lá no 2º artigo, eles entendem sobre a perspectiva liberal, que é um direito individual à liberdade de proteção. Eu tenho o direito de me proteger, esse que é o rolê deles. Isso é um argumento, tá? Isso é um argumento. Se é bom para eles ou não, a gente eleva a discussão. Aí a gente vai para um outro nível. A gente só não pode desqualificar um discurso quando ele também tem uma base
que é minimamente, né, fundamentada. Isso quer dizer que eu sou a favor? Não, isso quer dizer que eu, por exemplo, entendi que existe, então, um fundamento que ele é baseado num pensamento liberal. Então, eu estou questionando, para além da questão do armamento, um pensamento liberal sobre essa questão de direitos individuais. Então, é aí que a gente começa a pensar no espectro político, para que lado que eu estou. Aí a gente entra naquela questão de uma régua entre direita e esquerda, valores progressistas e valores conservadores, aonde que eu me encontro. Então, posso dar um contraponto para vocês? O contraponto que eu quero trazer para vocês aqui é um segundo artigo da Constituição de 88. Porque se você vai, então, contrapor o que acontece nos Estados Unidos, que é uma cultura diferente da nossa, uma trajetória diferente da nossa, a gente precisa entender que o Brasil é outro país, não é? A gente não pode usar a mesma régua. E a nossa Constituição em vigência é a de 88, que foi construída num outro contexto político. E nesse outro contexto político, olha o que diz o artigo 2 da Constituição brasileira. Agora eu vou pegar fogo, porque aí a gente volta lá no início do vídeo, ó. Artigo 2 da Constituição de 1988 defende que um dos pilares mais importantes do Estado brasileiro então vamos ao artigo em si. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Olha que pesado, João. A gente falando sobre o discurso do presidente defendendo armamentos civis, que é um discurso muito inspirado nos Estados Unidos. Alguém até colocou isso, ele copia muito o discurso do Reagan na década de 80. Ele tem muita coisa que ele fala que é purinho Reagan. E na prática, Reagan, ele é presidente de um Estado cujo segundo artigo da Constituição fala sobre independência e autonomia dos poderes, dos três poderes. Aí é a hora que a gente vê que realmente, lembra quando o João falou no início da live sobre os riscos institucionais? Então, eles realmente existem. Isso não é pegadinha do malandro. É esse o ponto que eu queria chegar. Ele está tensionando de todas as formas, né? Porque aí é uma situação importante, né? Quando a gente começa a entender a composição da própria relação do executivo com o legislativo. Uhum. Porque ele não adota esse discurso sem um apoio forte do legislativo. Sim. Existem, né, como a gente sabe, na composição das bancadas do Congresso Nacional, existem 3 bancadas que foram nomeadas aí, né, como os três grandes pilares de representatividade do Congresso Nacional, que é a bancada do boi, da Bíblia e da bala. E a gente sabe que a bancada da bala, no Brasil, é uma bancada que tem, né, como representantes ex-representantes de ex-agentes de força policial, delegados, policiais, aí vai para o Exército, né, coronéis, tenentes, etc., etc., além de jornalistas, né, quer dizer, isso pega também o jornalismo policial, que se nutre disso, né, de todo esse discurso que se apoia na insegurança do cidadão. Tem uma frase do Castells que eu acho que é muito interessante nesse momento, porque ele coloca assim: o prato cheio do populismo é o cidadão amedrontado. Uhum. Porque o cidadão amedrontado, o que ele quer? Ele quer, em primeiro lugar, segurança. Se você está não com um medinho, você está com pânico, você está com pavor, a primeira coisa que você quer é alguém que ofereça segurança. E o discurso da segurança é um discurso que tem forte penetração na população brasileira. Nós estamos num dos países mais violentos do planeta Terra, velho. E constatar isso é importante, assim. Constatar isso, do ponto de vista político, todo o espectro político tem que constatar isso. Nós estamos nos países mais violentos do planeta Terra. Nós não somos um país de paz e amor. Infelizmente, a gente tem que dizer isso. O brasileiro é extremamente violento. Haja vista que nós temos programas que a gente sabe, os programas, né? Eu que morei muito tempo no Nordeste,
programas, o jornalismo policial nordestino, que essa escola começou lá, né? Passa na hora do almoço. Você está almoçando e está vendo cena de cadáver, você está vendo cena de pessoas sendo executadas e etc, etc, etc. Então, no momento em que você tem um clamor, que é um clamor popular, isso não é, olha, eu quero segurança, cara. Eu quero que minha filha saia aqui segura de casa, que o seu celular não seja roubado, que ela não seja violentada, que minha casa não seja arrombada, etc, etc, etc. E vem o cara e fala assim, não, eu vou te dar segurança. Só que a segurança é uma arma na sua mão. Então, por isso, a penetração dessa bancada da bala é uma penetração muito forte mesmo, muito vigorosa. E ela tem como plataforma, e essas plataformas não vão só para a flexibilização do porte de arma. Porque a flexibilização do porte de arma é o carro-chefe. Mas junto com ela, com essa ideia de flexibilização do porte de arma, vem, por exemplo, a ideia de redução da maioridade penal. Vem a ideia do excludente de licitude. Vem a ideia da pena de morte e castração química a violentadores, né? Então, quer dizer, essa situação toda, inclusive, cabe a gente dizer que um dos grandes patriarcas da bancada da bala nessa história aí do Congresso Nacional, desde a redemocratização, é o senhor Jair Messias Bolsonaro. Ele construiu isso, né? Isso é uma das grandes plataformas dele dentro do Congresso Nacional, né? Só para exemplificar um trechinho de um vídeo de quando ele era deputado, com atuação parlamentar brilhante que teve o senhor Bolsonaro. Vou colocar aqui Foi a melhor piada que você fez até agora, cara. Pois é, né? Chama-se ironia. É impressionante, cara. Ô, gente, enquanto o João bota o vídeo, deixa de dar aquele like. Se você chegou aqui, por agora, não deixa e não é inscrito, não deixa de se inscrever no canal, não deixa de deixar aquele like, fortalecer o movimento. Toda quinta nós estamos aqui na área. Está na obra. Aí eu que dou play aqui, ó. Bora! Desserviço à mulher vítima de violência. Começa aqui com o representante do Ministério Público aqui do DF, onde ele diz que não se garante direitos humanos violando direitos humanos. Ou seja, ele é contra, como falou aqui, a castração química para defender os direitos humanos do estuprador. Agora, a estuprada que se explanta. Em comissão geral para debater a violência contra mulheres e meninas, o deputado Jair Bolsonaro defendeu o projeto de lei de sua autoria que pede a castração química para estupradores e defendeu que os partidos de esquerda usam essas vítimas para se promoverem politicamente. Não vou deixar de falar aquilo, tudo que me é pelo artigo 53 da Constituição, que fala da imunidade parlamentar. Não é foro privilegiado, não. Nós somos invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de nossas palavras, opiniões e votos. E eu estou aqui agora defendendo a mulher vítima de estupro, enquanto estas que estão aqui, que foram convidadas com Maria do Rosário, estão fazendo exatamente o contrário. A Maria do Rosário, cara. Usando as mulheres estupradas e violentadas para levantar a bandeira política. Se estivessem preocupados com as mulheres, teriam votado a favor do projeto de lei do deputado Jair Bolsonaro de castração química. Existe um projeto que acredito que vamos interromper, porque não vale a pena muito mais, não. É exatamente isso, né? O projeto é exatamente esse, né? Quer dizer, aí está a base, tá? E o que ele falou, né? Da Rosário, né? Da Maria do Rosário. O que ele falou? A famosa frase dele, que ela não merecia nem ser estuprada. Ele falou isso. Quer dizer, é uma situação bizarra, mas essa plataforma, essas defesas aqui, e isso que chegou ao ponto máximo de pedir a castração química para estuprador, pedir pena de morte, isso tem, gente, popularidade.
E isso tem popularidade, e aí a gente pode fazer o contraponto, né, Babi? Quando o PT foi governo, qual foi o olhar do PT para a questão do armamento? Qual foi o olhar do PT? E aí você vê, por exemplo, a aprovação do Estatuto do Desarmamento em 2003. Foi aprovado o Estatuto do Desarmamento. Em 2003, aprovado o Estatuto do Desarmamento, sancionado pelo Lula. Tá? Era um projeto do Camata, senador do PSDB. E, em 2005, nós tivemos o referendo, que é o referendo sobre o artigo 5º, que exatamente trata sobre venda de armas. E no referendo famoso do artigo 5º, que trata sobre venda de armas, a população, mais de 60% da população, votou pela revogação do artigo 5º. Ou seja, a população queria, sim, a liberação do comércio de armas. Como o referendo não tem força de lei, o que acontece? O governo, naquela época, inclusive a Globo, que fez uma forte propaganda para o desarmamento, né? E o próprio governo que fez, a população não aderiu a isso. E o Bolsonaro veio justamente nessa contramão. Ele aproveitou exatamente esse gap, mas ele estava trabalhando nessa base há muito tempo. Então, o famoso mote de 2018, quando ele fala assim, eu vou colocar a arma na mão do cidadão de bem do Brasil, que ele continua com isso, né? É uma coisa que ainda tem apelo popular. Tem muito apelo. Que tem apelo popular. Ô, João, e é tão interessante que esse apelo popular, ele tem duas vertentes básicas, né? Uma delas que é um discurso que vem sendo construído, macetado na cabeça das pessoas, e o outro que é o medo, né? Que aí, por exemplo, a questão de castração química é bem bizarra. Porque castração química, ela chega no limifronte de desigualdade entre indivíduos. Então, né, a gente fala, todos os indivíduos são iguais, mas se você fizer isso, você já não é mais igual, não tem mais, né? Assim, você seleciona, né? A gente começa a selecionar, né? Não é punição apenas, é uma punição em termos biológicos, né? Assim, pode parecer uma bobagem, mas não é. Mas é muito difícil. Eu já tive conversas com meu pai, meu tio sobre isso, e é muito interessante porque o argumento ele é muito forte. Meu pai falou um dia comigo assim, mas se um dia alguém te fizer mal, eu quero que esse cara seja castrado mesmo. Existe uma questão que ela vem do medo e vem da afetividade, dessa ideia da proteção, da ideia da punição daquilo que me fere, que é muito difícil de você desconstruir se você não entender que a redução da violência não passa pela punição. Sim. Porque até agora, tudo que a gente está falando caminha em dois sentidos básicos. Primeiro, a ideia de que é meu direito me proteger. Então, quando eu incentivo as pessoas a se protegerem, eu tiro do Estado, em certa medida, uma responsabilidade que, teoricamente, deveria ser coletiva e do Estado. Consegue perceber? Né? Aí a gente entra no neoliberalismo. Vai falar de neoliberalismo. Vamos! O que os Estados Unidos vivenciam hoje no final das contas, eu falo que é o fruto podre do capitalismo tardio deles. Eles têm uma dependência da indústria bélica fodida. Essa indústria bélica, ela depende do armamento dos civis. E eles não têm, por exemplo, hoje, como controlar, desde o início do século, uma epidemia de massacres. Eles têm problema de massacres. A gente tem problema de massacre aqui, mas lá é um negócio muito louco, né? Eu até achei um vídeo do Obama, eu não vou passar aqui não, porque a gente fala mais de Brasil, né? Mas eu vi um vídeo do Obama num discurso quando ele tentou aumentar a regulamentação das armas. E olha o que ele queria. Começou a ter um problema muito sério de venda nos Estados Unidos. No Brasil também teve esse problema, tá, gente? Só que no Brasil o Estado se absteve disso porque estávamos vivendo a era trevosa do vampirão Temer. Então, as discussões também não foram adiante.
Bolsonaro também já se articulando. Mas olha que loucura, gente. Em 2012, a gente teve lá, Sandhook, foi um massacre de um menino de 20 anos que pegou e, ao mesmo tempo, manejou 3 armas. É muito filminho de guerra para você manejar 3 armas com 20 anos sem preparo. Ele atirou em 5 minutos. Ele disparou 150 vezes e matou 20 crianças e 4 adultos numa escola. É o fruto podre do capitalismo tardio. E aí a gente vai, ao invés de discutir a questão do Estado, e aí depois ele ainda se mata, né? Ainda tem essas loucuras. Ao invés de a gente discutir o papel do Estado, a discussão na mídia nos Estados Unidos era o contrário, como se alguém tivesse armas naquele momento, fosse conseguir reagir em 5 minutos e matá-lo, por exemplo. Né? Cria-se a ilusão da segurança a partir de dados concretos. E aí passa a ser uma missão individual. No Brasil é bem isso. A gente está individualizando uma função que ela é do Estado, ela é do coletivo. A proteção ela não pode ser vista dessa forma apenas, porque aí a gente está destruindo a própria noção do qual é um dever do Estado primordial. Não é contra inimigo estrangeiro, é a gente começar a ter segurança para andar na rua, ter programas para reduzir a desigualdade social, para poder acabar com muitos problemas que fazem, muitas vezes, com que a violência urbana, que é um problema sério, e que é usado como justificativa em programas tipo da Atena. Posso meu minuto falando mal da Atena. Da Atena é uma das figuras mais nefastas que tem da mídia. Ele tem uma trajetória política complicadíssima. E ele é o cara que, nos últimos 20 e tantos anos, vem falando abertamente na televisão que tiver uma arma, eu dou um tiro na cabeça, tem que dar um tiro na cabeça de vagabundo, assim. Ele fala isso. Então, é muito... Você tem esses dois lados, né? Você tem um medo que ele é real e ele é cultivado o tempo todo, e o desmanche da noção de que a proteção é uma função do Estado. Nós estamos ferrados nesse sentido, eu acho muito, sabe? E aí, só um detalhe, viu, gente? Ninguém perguntou aqui. Ô, João, vamos lembrar a galera que existe uma diferença entre referendo e plebiscito? Sim. Isso é importante, né? Importantíssimo. Porque a gente, por exemplo, tem muita gente aqui nova que não pegou nenhum nem outro. É porque a gente, João, a gente viu plebiscitos acontecendo, a gente viu referendos acontecendo. Eu debati, pena que não existiam lives, mas eu debati muito com monarquistas. Tinha debates calorosos com monarquistas. Muito bom. Não, os debates rendiam muito. Mas, na realidade, o referendo não tem uma força de lei, né? Não é um mecanismo de democracia. É um mecanismo de democracia direta, você faz uma consulta popular, exatamente o referendo é, tipo, vamos saber o que a população pensa sobre isso. Mas não necessariamente aquilo vai se transformar em lei. O plebiscito, não. O plebiscito ele vai se transformar em lei. Né? Exatamente. Basicamente é isso. Exatamente. Aqui, então, vamos fazer um retrospecto, porque eu queria mostrar para vocês um discurso utilizado no referendo, só para ver se parece com alguma coisa hoje. Olha só, gente. Então, tivemos um referendo em 2005, certo? Aí a população vai ser questionada sobre essa questão. Vai haver o não vai vencer, né? E aí, o último dia, eu captei nas profundezas do YouTube o último momento da campanha que foi feita na televisão, né? Porque tem campanha igual campanha eleitoral, obrigatório, horário obrigatório e tudo mais. E a hora que eu assisti, eu falei, gente, tá parecendo que eu tô escutando a campanha Bolsonaro 2018, sabe? Tô escutando essa galera. João, manda bala para nós. Ô, gente, tá chegando gente agora, 1 hora de live, sejam bem-vindos, pessoal que tá chegando. Quem não deixou like ainda, sapeca um like aí para ajudar a gente. O Mano Criativo falou que ele tinha 20 e tantos anos em 2005. Obrigado, Mano Criativo, eu também. Ô, gente, vocês não ficam falando de idade aí, não, porque o negócio é feio. Teve um comentário aí que falou que se naquela época tinha monarquistas. Pelo amor de Deus, tinha monarquistas já. Continua ainda. Nossa, gente, o Mano Criativo prepara, João prepara, agora vai doer. A Lara tinha 3 anos. Procuramos fazer... Oi?
Lara tinha 3 anos. Nossa, Deus. Ó, e já esculhambaram o Harrison. O Harrison tinha 50 anos na época que o Sarney era presidente. Ô, Harrison, deixa não, cara. Não deixa não. Respeite minhas barbas brancas. Então, vamos ver como é que era a propaganda do não num tempo pré-internet, onde o povo via TV. Oh, meu Deus. Olá, dona Babi Tostes. Um trabalho informativo, mostrando nossas ideias sem sensacionalismo, sem agressões. Você assistiu. Você é testemunha. Pudemos, assim, dar voz ao povo brasileiro, que manifestou sua vontade livremente. Trouxemos muitas opiniões. O tempo é pouco para mostrar todas. Pelo nosso programa passaram professores, operários, juristas... Eu já vou só falando por cima, porque agora que vai começar o bambambam. Por que eu resolvi passar esse vídeo? Gente, observem que depois que ela começar com esse blá, 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 eles vão passar ponto a ponto os argumentos que foram utilizados. Olha, se liga agora. Se não tiver certeza que ninguém tem arma, ele vai entrar na minha casa para ficar. Estou aqui há 12 anos nessa delegacia de polícia. Nunca eu atendi uma ocorrência em que um cidadão de bem utilizou da sua arma de fogo para tirar a vida do desafeto. Cidadão de bem, cheque. E acho que tenho que ter uma arma para me defender. Votinho. Cheque. Eu não uso arma, mas eu não posso tirar esse direito das pessoas que precisam. O que está sendo perguntado ao cidadão é se ele quer ou não quer abrir mão do seu direito de defesa. E eu não abro mão do meu direito de defesa. No dia 23 eu vou votar não. E no dia 23, todos nós temos que ser comandantes das nossas vidas. Em votar o número 1, não. Olha, genial, João, todos os argumentos. Todos. Listadinho. Interromper? Portanto, foi a favor do sim. Ó, peraí. Falta agora 2 coisas importantes. Olha só, você parou numa hora importante. Voltando ao início da live, essa não é uma discussão que se encerra em direita e esquerda. Paulo Pereira da Silva, presidente da Força Sindical. O conhecido Paulinho da Força. Paulinho da Força. Oh, meu Deus. Né? Que só é Deus. Hoje estou convencido que nós temos que votar não no dia 23. O cidadão consciente que pensar realmente no que se pretende com isso, não vai ter a menor dúvida, terá que votar não. Ou morrer na pátria livre ou viver pelo Brasil. Ou viver, aliás, ou viver na pátria livre ou morrer pelo Brasil. Que hino é esse que tocou ao fundo? Pátria livre ou morrer pelo Brasil. Pam, pam, banana, pam, pam, banana. Brava gente brasileira, onde vai? Temos servir ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Eu lembro da hora cívica. A gente tinha hora cívica, era da 6ª série, escola pública, perfilava, eram 7 turmas de 6ª série, com certeza meus professores, todos aposentados por motivos psiquiátricos. E na sexta-feira, na sexta-feira, cara, tinha hora cívica, aí ficava o bedel circulando nas filas, e a gente tinha que cantar o hino do soldado, o hino da independência, o hino da bandeira, o hino nacional. E se você errasse uma letra, às vezes ele escolhia algum e ficava do lado ouvindo. Se você errasse a letra, você perdia um ponto em todas as matérias. Era assim que se ensinava o patriotismo na ditadura militar. Isso era tempos da ditadura militar, hein? O negócio é difícil. Olha para você ver. E a Lara fez 2 perguntas interessantes que casam direitinho com o seu depoimento, João. Isso passou em rede nacional, sim, Lara? Isso passava porque não tinha internet? Então, as propagandas elas eram todas condensadas nesses horários. Então, era entre o Jornal Nacional e a novela das 8. Não tinha como escapar. Você não tinha como escapar. Aí você falava, vou escutar a rádio. Tá lá também. Então, você não tinha muito como escapar. Então, isso tinha um peso muito grande. E aí, você vai lá e bota um hino, né? Que era muito utilizado, como o próprio João
colocou aqui, ó, está me lembrando um negócio de ditadura, porque esse hino era um hino muito ensinado nas escolas e cobrado no tempo da ditadura. Então, olha aqui que a semiótica, André não está aqui no xixi remunerado, mas nós vamos fazer às vezes a semiótica da parada. Como que você passa Babi, um monte de informações, né? Coloque, por favor, o comentário, porque primeira visita ilustre do nosso professor Gustavo Reis. Opa, bem-vindo! Gustavo Reis, direto das terras de Porto Alegre. Imagina que está congelando, bebedor de Heineken. É uma visita. Bebedor de Heineken é bom. Gustavo Reis, o cara é fera na matemática, e ele, mais uma vez, me zoando, que estava na posse de Arthur Bernardes. Muito bem, senhor Gustavo Reis. Parabéns, né? Eu estava na posse de Arthur Bernardes. Quem sabe, né? Eu não eduquei, quem sabe eu não eduquei Pedro II, né? Eu não ensinei geografia para Pedro II. Ó, é só porque eu estava na dúvida. Ah, muito bem, muito bem. Então, deixa eu dizer para você. Arthur Bernardes foi presidente do Brasil entre 15 de novembro de 1922, lembrando que no período da Primeira República, a posse presidencial ela acontecia no dia da proclamação da República, e não no dia 1º de janeiro, igual agora. Então, do dia 15 de novembro de 1922 a 15 de novembro de 1926. Se é para zoar, a gente zoa completo. Yes, baby. O Constantino mandou avisar que quem bebe Heineken é boa pessoa. Concordo, consta. Também concordo. Já estou íntimo da comunidade. Já sintonizou. E, ó, Gabriel, ó, Gustavo, melhoras para você, meu caro. Estou sintonizado, congelando e positivado para Covid. Conteúdo alto padrão. Obrigadão. Saúde aí para você. Sair dessa logo. Eu tô meio assustada por falar nisso, hein, gente? De repente começou a aparecer um monte de caso de Covid de novo. Esse é o 5º caso que eu escuto hoje. Ficar de olho, hein, gente? Para de perdigotar demais aí perto dos outros, entrar nas muvuquinhas. Você jovem, pense 2 vezes antes de ir para aquelas muvuquinhas para ficar perdigotando, paquerando e trocando saliva demasiadamente. Controla aí o seu fogo no rabo. Brava gente brasileira, ó, o Recruta botou aqui, ó. Longe vá temor servil, ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Isso é muito armamento também, né, velho? A letra em si, né? Não tem jeito, né, cara? Não tem jeito, né? Na realidade, Babi, assim, até fazendo uma reflexão sobre isso, né? A gente viu ali, assim, esses diferentes, né? Um vídeo mostrou diferentes setores da sociedade defendendo o direito de ter armas, né? De ter armamento em casa. E essa ideia da venda ilegal de armas no Brasil é outra situação, porque, tudo bem, né? Você proíbe a venda de armas, mas você tem... Muita gente tem arma em casa. Eu fui criado numa família que meu pai tinha arma em casa, meu avô tinha arma em casa, né? Pessoal do interior, por exemplo, nas áreas rurais, o acesso à arma é uma outra discussão. É uma outra discussão, porque dependendo da zona rural que você está, meu amigo, não dá para você ligar 190, vai aparecer lá, é um tamanduá, uma jaguatirica, não tem jeito. Foi o que eu falei. Então, aí é outra discussão, né? Quer dizer, porque as discussões, quando a gente fala de armamento, é um negócio muito complexo, né? Por isso que a gente trouxe, assim, para os vários ângulos, que a gente não, longe, eu e Babi não vamos fechar essa discussão, a gente só está levantando bola para perceber que na hora da gente votar, na hora da gente analisar discurso, muito mais que analisar discurso, a gente tem que analisar exatamente qual que é a estrutura, o que é subliminar aquilo. Então, se existe uma defesa da política de armamento, peraí, um deputado que eu vou votar, vamos lá, o que ele pensa sobre armamento? Se você é contra, né, aí você tem que fazer uma reflexão, inclusive. Porque muitas vezes você é contra uma política de armar a população civil, mas você não consolidou argumentos na sua cabecinha aí para dizer assim, não, eu sou contra e estou convicto, porque por A mais B mais C mais D mais E, eu criei essa convicção. Agora, simplesmente porque você fala, não, eu sou contra porque eu não sou contra, porque eu não gosto de arma.
peraí, não é muito bem assim. A coisa não caminha muito nessa direção. Porque aí vai na mesma discussão do aborto, tá? Exato, muito próximo. Discussão do aborto. É esse o caminho. Então, viver dentro do jogo democrático implica nisso, né? E aí eu acho que é importante a gente também discutir isso, porque a gente precisa cobrar os candidatos que sejam claros em relação a essas propostas, em relação à opinião que eles têm, né? Porque a gente sabe que no jogo democrático muita gente dança conforme o jogo, e eu preciso saber até para cobrar lá na frente, né? Independente da sua opinião, sabe? Assim, se você, por exemplo, tem uma opinião, se é favorável, e aí você decidiu que o seu voto é no Bolsonaro porque ele tem um pensamento parecido com o seu, e você descobre que ele está falando mais do que viabilizando o que ele promete, você também pode cobrá-lo, entendeu? A questão toda essa é uma pauta muito importante para não ser discutida realmente, porque ela é uma pauta política. E ela trabalha com estruturas políticas. Eu mostrei aqui para vocês. Nós estamos falando de Constituição dos Estados Unidos, nós estamos falando de referendo no Brasil. A gente está pensando sobre viés institucional. E aí, caminhando sobre esse viés institucional, tem uma figurinha que a gente passou batido, que eu queria fazer umas perguntinhas para você, porque foi o senhor que fez essa bela pesquisa. Eu queria ver uma questão importante aqui com vocês, que é o seguinte: quando a gente pensa sobre a questão dos armamentos, de civis, a gente tem que separar a questão jurídica, a questão, por exemplo, eu sou pacifista pra caramba, mas eu não sei direito ainda o que eu acho sobre determinadas coisas, exatamente por conta dessa questão jurídica, que eu não tenho muita segurança, efetivamente. Eu sei o que eu acho, mas eu não sei se o que eu acho tem que se sobrepor ao que o outro acha, basicamente. Mas tem um outro detalhe que é importante, que é o culto às armas, o culto a essa ideia. Porque você cidadão que está aí sentadinho, quase 8 horas da noite, escutando eu e o João, trocando essa ideia marota, você tem que entender o seguinte: até onde o seu pensamento, ele é um pensamento formado a partir de uma multiplicidade de visões, de discussões, ou até onde a sua opinião ela é simplesmente uma opinião porque você foi, sem perceber, sendo influenciado e levado a pensar alguma coisa. A gente também tem que tomar muito cuidado com isso, porque esses discursos eles foram muito introduzidos assim, como se não existissem outras alternativas, como se o combate à violência fosse feito por punição e por mais violência. E aí, a bancada da bala ela é danadinha, né, João? A bancada da bala ela tem uns representantes, tem uns políticos associados a isso, que eles são uns danadinhos, né? E eu vou botar até uma foto aqui de um sujeito, que a foto eu vou conseguir botar, porque aí também não, né, Jesus? Se eu não der conta de fazer isso, é sacanagem um negócio desse eu não conseguir. É sacanagem. Ó, me conta um negócio. Por que esse sujeito aqui ele chama a atenção nessa discussão? Me conta, que esse sujeito ele fala sobre a questão das armas e qual que é a articulação que ele faz? Pois inclusive teve um comentário, acho que não sei quem fez esse comentário aí, que é um pouquinho diferente da questão do aborto, que a questão do aborto é sexista, mas a questão da arma também é sexista. E racista. E machista. E racista. Porque a bancada da bala, essencialmente, se você for fazer uma pesquisa, a bancada da bala é homens brancos, egressos de forças, normalmente de forças policiais. Está aí o Major Olímpio, né? Falecido Major Olímpio, faleceu o ano passado de Covid. E o Major Olímpio, só vocês entenderem a trajetória política dele, é policial, tá? Policial. 29 anos de polícia, tá? Tem uma carreira grande, escreveu livro, era um cara das forças de segurança, não era só da linha do chão de fábrica, não, ele pensava a segurança pública,
E o início da carreira política dele foi pelo PV, pelo Partido Verde. Em 2006, quando ele foi eleito, né? Ele foi eleito pelo Partido Verde. Depois ele migra, foi eleito deputado estadual. Depois ele migra para o PDT. Chegou, inclusive, a ser candidato a governador, né, de São Paulo pelo PDT. E do PDT ele vai para o Partido da Mulher, o partido que foi criado lá, o Partido da Mulher, o partido da Nico, que desapareceu. E depois ele vai para o PSL, o ex-partido do senhor Jair Messias Bolsonaro. Ele foi o senador mais votado, tá, da história de São Paulo. Ele recebeu 9 milhões de votos. Mais de 9 milhões de votos. Tá? Então, assim, a perspectiva da bancada da bala no Congresso Nacional é uma perspectiva muito importante, porque ela representa não uma perspectiva da segurança pública. É isso que a gente tem que estar muito atento, né? Porque a gente fala em bancada, a gente fala de lobbies. Não tem jeito. Quem tem um interesse na venda de armas? Então, você tem uma empresa brasileira chamada, tem sede, fábrica no Brasil, que é a Taurus, mas aí a Taurus foi meio que traída, porque ela financiou muita campanha nas eleições de 2018, porque aí veio a indústria armamentista, especialmente dos Estados Unidos, exercendo influência, especialmente sobre a família Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, né, que influenciaram, inclusive, essa ideia de importação de armas. Então, você tem o lobby da indústria armamentista, você tem um lobby das empresas de segurança privada, né? Você imagina a treta, que se caberia uma live só para discutir isso, a treta do que seria a privatização dos presídios do Brasil. Sim. Né? E dá para fazer até uma comparação com os Estados Unidos, né? Começou em Minas Gerais. Então, assim, quanto mais preso, mais eu lucro. Imagine o que seria isso, né? Se a gente já tem esse sistema penitenciário inchado, imagine o que seria isso. Então, que trabalha com forças muito conservadoras, que trabalha com forças extremamente reacionárias da sociedade brasileira, e que foi muito cooptado nesses anos de governo Bolsonaro, né? Eu não sei se existem pesquisas, não cheguei a pesquisar isso na internet, qual que seria intenções de voto, ou seja, ou vinculações político-partidárias dos policiais, mas os policiais é uma grande força de apoio do governo Bolsonaro. Por isso que quando a gente começou a fazer a discussão em torno de uma possível ruptura institucional no Brasil, isso é real, porque isso vai do Exército, né? Isso vai das Forças Armadas até as polícias. E da onde que isso foi construído? Isso não foi construído só pelo discurso do Bolsonaro. Isso foi discutido por toda uma engenharia de governo que conseguiu efetivamente garantir isso, né? Exatamente. E eu acho a figura uma dica, quem quiser entender um pouquinho, porque a história anda tão louca que a gente está falando do sujeito, por exemplo, o Major Olímpio já morreu de Covid, né? E foi uma figura que falou muita coisa em 2018, e redondezas. Tem algumas participações deles naquele canal My News, do Antônio Tabet, sabe? Que tem... Ele teve umas participações lá que são inesquecíveis, assim, que ele falou coisas que foi engraçado, que tinha uma bancada bem mista e bem à direita, e ficou todo mundo muito chocado e com muita dificuldade de refutá-lo em alguns momentos. Porque ele estava representando muito bem uma classe, um pensamento, sabe? Assim, é muito interessante, podem procurar. Ele foi umas 2, 3 vezes e todas as vezes são incríveis para observação. Ele foi contra a PEC dos gastos, o teto de gastos. Ele foi contra muitas pautas da direita neoliberal aí. Foi contra muita coisa.
foi contra várias privatizações. Então, quer dizer, não, as pautas não necessariamente elas são convergentes. Não. Não necessariamente. Exatamente. E de alguma forma, olha só, alguém colocou aqui, tipo, o Bozo só roubou um discurso que já existia. Não, na verdade, ele é um grande representante de um discurso que já existia, que existe, e que não tem só adeptos que pensam como ele. Né? Assim, é fantástico a gente pensar sobre isso, conta exatamente disso. Tá? O Recruto colocou aqui, eu não tenho essa informação, mas vale deixar aqui a Taurus, inclusive, é campeã de processo para não fornecer armas no Brasil. Mas o Exército que odeia as forças policiais numa lógica de proteção da indústria nacional, como foi os eletrônicos. Vocês viveram a era, chamaram a gente de velho de novo, ó. Vocês viveram a era do CCE, começou comprando errado ou com certa estraga, e Gradiente. Essas empresas monopolizavam o mercado. Então, a Taurus e a Imbel estatal monopolizaram o mercado. Pois é, aí é que está a lógica de mercado. É proteção da indústria nacional, não é concorrência. É muito difícil pensar que nós estamos, além de tudo, tratando de uma questão de dinheiro, né? Tem até um exemplo, aí a gente vai para a nossa sessão, João, já está quase na hora da gente ir para a nossa sessão, né? Eu estava vendo, falei com vocês lá do discurso do Obama, que ele até chora que ele tentou passar uma maior regulamentação das armas. A treta foi que quando surgiu o Facebook, aí os caras começaram a vender armas de pessoa para pessoa, sem regulamentação nenhuma, anuncia no Facebook. E o Facebook só mexeu o rabinho em 2012, porque o Obama já estava chorando em discurso. E aí eles lançaram a nota falando lá, não, que ia ser banido todo tipo de venda de pessoa para pessoa. A gente falou sobre venda irregular no Brasil, né? E aí eu fui entender por que era tão difícil aprovar nos Estados Unidos uma medida de regulamentação. E não foi difícil. É a mesma coisa no Brasil da bancada da bala. A mesma coisa. Primeiro, existe um pensamento conservador muito forte, um eleitorado conservador, que esse é forte, ele tem um pensamento mais estruturado, não é só ele, mas existe ali uma base de eleitorado conservador nos Estados Unidos, porque eles querem conservar o artigo 2, né? E no Brasil seria reacionário, vamos dizer assim, né? E em ambos os casos, a força motriz é o medo de perder o eleitor e o lobby. Porque é uma indústria, ninguém quer perder dinheiro. Então o Obama vira e fala, vamos regulamentar a arma. Aí todo mundo recebendo Pix maroto, ninguém quer. E ele só queria regulamentar a venda de civil de privada, venda privada sem regulamentação, só isso. Era só assim, eu vou vender uma arma para o João, então eu vou entrar e saber qual que é o antecedente dele e vou fazer um recibozinho falando que eu conferi que ele não tem antecedente criminal, era só isso. E não passou. Aqui no Brasil não é difícil a gente perceber isso, não. Exatamente por quê? Porque além de ser uma questão política e que existe naturalmente, né, um jogo político e de posicionamentos diferentes, ainda tem a questão por detrás dos panos, que é a força econômica interferindo na política e que ainda hoje é um pouco invisível para uma parte dos cidadãos, né? Que o que nós estamos falando aqui é uma parte da galera não se toca. Acho que o cara acredita naquilo que ele fala mesmo, né? Aí é que o pau quebra. Ai, gente, ó, aquela direita moleque, adorei, Flamion, aquela direita moleque. Exatamente. Bom, como Lara já anunciou, Babi Pistola e João Fofinho. Hoje nós não teremos o meme da semana, por quê? Por motivos de que eu esqueci mesmo. Cara de pau. Vou mentir, não vou. Ó, e sumiu também aqui, ó. Eu boto o negócio bonitinho. Nosso chefe Vitinho sacaneou com a gente, viu? Sumiu com o nosso videoclipe. Então, já que não tem, vamos ao momento Babi Pistola.
Bom, então agora eu vou pistolar. Vou mostrar para vocês uma bela tela. Depois de mostrar esse homem de gosto duvidoso, de cara de que comeu e não gostou, eu vou para o meu momento. Fazendo uma bela pesquisa, falei, agora nós temos que fazer o que nós precisamos pesquisar. Nós precisamos saber o que é fato e o que é mito. Parece uma jogadinha, mas não é. Fui procurar, gente, porque eu, como eu disse a vocês, e aí não é mentira, eu não tenho a menor noção de quanto custa a arma. Se botar a arma na minha mão, gente, eu vou ser aquele caso clássico que ou não consegue disparar a arma ou dispara contra si mesmo porque estava olhando lá no buraquinho para ver o que estava acontecendo. É tipo o ministro da Educação. O ex-ministro. O próprio. Então eu falei, gente, que loucura, né? Deixa eu ver quanto é que é. E aí eu fui, gente, procurar saber quanto é que era uma arma. Todos esses preços, para não achar que eu estou aí nem inflacionando e nem mentindo, vocês podem encontrar os dois preços, todos esses preços no www.clubedotiro.com, que pode financiar a gente. Por quê? Porque no meu momento, Babi Pistola, eu estou fazendo propaganda para uma parada que eu não acredito, igual essas moças que ficam vendendo shampoo barato na internet, não presta, elas não usam maquiagem ruim, fica lá no TikTok, essa base é incrível, aí você compra sua cara, vira um monte de tanta espinha, e elas recebem o quê? Elas recebem alguma coisa. Eu tô aqui pistolando sem ganhar 1 centavo. Agora, gente, agora é o meu momento de pistolar real. Uma espingarda, não sei das quantas, calibre 12, R$7.000. Presta atenção, R$7.000. Uma espingarda, 6.800. Uma espingarda de 6.900. Aí eu falei, hora que eu vi o preço do fuzil, eu quase caí duro para trás. Gente, um fuzil custa, numa loja legalizada bonitinho, R$36.955. Arma para quem? Nós estamos falando de armamento legalizado. É óbvio que uma grande parte das pessoas que têm armas hoje não compraram a arma no www.clubedotiro.com, ou então, de onde estão tirando esse dinheiro? Eu fiquei tão... Juro para você, gente, a minha revolta, ela é uma revolta real, mas ela é uma revolta real. Por quê? Porque eu sou professora, eu sou pobre. Se eu levantar R$36.000 na minha vida para comprar um fuzil, para botar do meu lado e eu me sentir fodalona, eu tenho que passar 20 anos da minha vida dando aula para isso, porque senão eu não como, eu não vivo. Uma arma de R$7.000, gente. Pensa na capacidade financeira do brasileiro médio hoje. Então, nós gastamos 1h30 da nossa vida para falar sobre o direito da proteção, para falar de não sei o que mais, e não sei o que mais, e para falar de uma parada que a gente simplesmente não tem dinheiro na real para comprar. Aí vem minha indignação e o meu eu revolucionário vindo de dentro. A gente tinha que estar falando de comida no prato brasileiro, a gente tinha que estar preocupado agora é que tem gente morrendo de frio na rua. Isso é problema real brasileiro. É gente morrendo na rua de frio. É gente que não tem o que comer. Problema real do Brasil é esse. É gente que não consegue emprego e não tem qualificação. Ou seja, aí o funil está cada vez mais estreito e o sujeito não consegue ter uma saída para a vida dele. Aí o Brasil fica violento e a única solução que nos é apresentada concreta é arma. Então, meu Brasil Pistola de hoje, gente, ele é o... Vamos lá, galera, acorda para a vida. Você tem um negócio importante para conversar sobre o Brasil hoje. Eu quero saber como é que o presidente vai acabar com a fome. Eu quero saber o que o futuro presidente desse Brasil, porque também não tem só santo, não. Eu quero escutar isso também. O que eles vão fazer para acabar com a fome? Tem projeto para acabar com fome no Brasil?
Tem projeto para acolher os moradores de rua? Porque esse ano tem muito mais morador de rua nas grandes cidades do que ano passado, do que ano retrasado, porque é um problema exponencial. E aí, existe um plano de governo para isso? Ou esses palhaços só pegam microfone para falar coisa que mexe com a emoção? Porque nossa primeira live foi para falar de emoção. Falar de arma enquanto segurança para você se proteger, isso mexe com a sua emoção. Mexe com a sua emoção, mexe com medo. E medo é real. Medo é real. Se você der mole com o seu celular na mão, eles te levam mesmo. Então, eles trabalham com medo que é real, eles mexem com a sua emoção, fazem com que as pessoas fiquem brigando, conversando, discutindo por uma coisa que, se a gente for olhar na real, que brasileiro hoje tem disponibilidade dessa grana para comprar uma arma. Então, a gente precisa começar a falar sobre o que realmente importa. Depois desse momento, gente, obrigada por escutarem, porque realmente eu fico doida com essas coisas. Babi, e esse é o meu momento para abrir pistola. Aproveitando, João Fofinho, minha maçã, que não é coração, eu não sei fazer coração. Eu descobri que a figurinha do Karl Marx também não sabe fazer coração. É verdade. Reparem que não sabe fazer coração. Mas, Babi, eu estava pensando, quando você mostrou esse fuzil de R$36 mil, eu estava pensando que a minha unidade monetária é Heineken. Eu compro uma Heineken gelada por R$12. R$12. Se eu beber 10 Heineken no final de semana, que é 10 Heineken, ô, Jonas, do coração circular, 10 Heineken, já dá para dar um grau, né? Não é isso? Um ano tem 52 já dá até para semanas. vomitar. Um ano tem 52 semanas. Então, se você imaginar, né, daria para eu beber Heineken gelada, esse fuzil aí, e olha, bebendo mesmo, carburando mesmo. Uns 3 anos, uns 4 anos. Eu vou te falar, bicho. Como é que pode isso? O mundo está virado. O mundo está virado. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Paz e amor no coração de vocês, irmãos. Paz e amor. Sabe, vamos cultivar paz e amor. Nós podemos cultivar paz e amor usando armas. Atenção que eu tô Agora falando. você me pegou, hein? Nós podemos cultivar paz e amor usando armas. Mas como? As crianças vão mostrar para a gente. As crianças vão mostrar para a gente como é que a gente usa arma dentro do jeito certo. De paz e amor. Eu vou mostrar para vocês um canal sensacional, onde as crianças vão ensinar para a gente o uso correto das armas. Isso, gente, é sensacional. Só eu achar o vídeo aqui. Ele saiu do ponto. Não saiu o vídeo do ponto, pelo amor de Deus. Como diria lá o nosso querido Milton Leite. Querido não, que eu não gosto dele nem fudendo. Aqui, ó, lembrança boa, enquanto você abre aqui, ó. Lembrando que o Brasil ainda não tem open carry, porte aberto. Aqui o porte é apenas para pistolas e revólveres. Então, legalmente, um fuzil é só para os entusiastas da tiro em clube. Tá ok? Tá ok. Você tá aí, né? Não, ó, Casemite, tem vídeo sim, viu? Aqui, ó, tô duvidando do vídeo. Tem vídeo. Tem vídeo. Vou mostrar aqui para vocês como é que as crianças fazem o bom uso das armas. Sigam Guilherme Moura. Beleza, tô começando mais um vídeo aqui no canal Guilherme Moura na área, trazendo mais um vídeo aqui pra você. E hoje eu estou aqui na casa do meu avô, meu primo, que a gente tá trazendo um vídeo da hora pra vocês. Sim. E o vídeo de hoje eu tô trazendo... Peraí. O vídeo de hoje a gente tá trazendo o quê, Rodrigo? Vem cá. O que a gente tá trazendo pra galera? Arma de água com refrigerante. Sensacional! Arma de água com refrigerante. Agora, a
É que os moleques vão ter a ideia. Olha a carinha do moleque. As carinhas dos figuras. O que você misturaria com água, meu caro? Vocês que estão aí, vocês misturariam com refrigerante, com cachaça? Nossa, o refrigerante, só fiquei pensando na mãe desses meninos, limpando que isso vai pregar tudo. Você já pensou como é que vai pregar chão, parede? Feio igual o meu. É isso. Meu Deus, cara, esse vídeo é sensacional. Colocar ela na nossa arma e bora começar a nossa guerra. Essa é a campanha armamentista dos sonhos. A favor deste armamento, meus queridos. A favor desse armamento. Parabéns, Guilherme. Parabéns. Então aí, gente, tá? Depois vocês assistam, curtam o canal. Sensacional, cara. Eu achei isso uma ideia sensacional. Muito bom, João. Eu gostei demais. Eu adorei. Vou fazer com Guarapã. Usar o dolinho. Dolly, Guaraná, Dolly. Melhor. Ô, gente, eu sou tão zoada com essa história de Dolly que eu vim morar em São Paulo e aqui tem Dolly. Eu compro Dolly, não é porque eu gosto de Dolly, eu compro Dolly porque eu sinto uma emoção em cantar a música do Dolinho. Dia das Mães eu liguei para minha mãe, mamãe, você é amor. Eu cantei a música do Dolinho para ela. Dolinho na arminha, é isso que eu quero também. O menino que o Flamengo falou, o óculos do menino é maior que ele, é verdade, ele tá bonitinho demais com aquele óculos. Bala só de goma, isso aí, Márcio, bala só de gomas. Guarapã é bom demais, viu, gente? Ele não... Adorei. Ele não foi assassinado, suspeitavam de ser um executivo da Coca-Cola. Cara. Ai, gente, mas é porque a gente precisa dar uma risada, porque o assunto de hoje foi tenso mesmo. Bagulho foi louco. Foi tenso. Gente, o que vocês acharam da discussão de hoje? Vocês acharam que valeu a pena? Inclusive, queria pedir para vocês, eu vou lá no meu Instagram, acabar a live, eu vou botar lá uma caixinha. Queria pedir para vocês sugerirem temas também, tá? Porque nós estamos montando as grades, né, das lives e a gente faz tudo com antecedência, como vocês podem ver, eu esqueci do meme, o que prova um planejamento prévio incrível. Não, tô brincando, gente, mas é porque a gente está estruturando a nossa grade. E a gente também, como vocês são muito legais, gente, tá todo mundo aqui sempre com a gente. A gente começou tem uma semana e a galera tá aqui de novo, confiando, botando fé no nosso trampo. Demais. Então, assim, eu também quero saber o que vocês querem escutar, porque a gente quer fazer isso para vocês, para ajudá-los, tá? Então, eu vou abrir uma caixinha lá, entra lá no babi.tostes e deixa para a gente uma mensagem de apoio e o que vocês querem ver aqui, tá? Pois é, Jonas, então a gente vai fazer o seguinte, semana que vem vai ter meme em dobro. E eu vou perguntar para chefe Vitor Augusto onde é que ele enfiou o meu Deus, meu Senhor, me ajuda, por favor. Falta uma última coisa. Dica da Babi Rural. Gente, essa ventania, esse frio danado, pelo amor de Deus, cuidem dos animais, não deixem os bichinhos no relento, não deixem os bichinhos descobertos. Não, aqui em casa está todo mundo de roupinha, então dá uma agasalhada nos bichinhos. E as plantinhas, principalmente para quem mora em apartamento e deixa no parapeito as plantas, tira as plantinhas e deixa elas fechadas, porque elas não estão acostumadas a tomar esse vento gelado. Isso pode queimar folhas de plantas mais sensíveis. E você, João Boteco, qual que é? João Boteco é o seguinte, faça um caldo de inhame, né? Com linguiça calabresa e bacon. Você vai fritar a linguiça calabresa e o bacon, tá? Você vai fritar e depois vai colocar uma cebola bem partidinha com alho, cozinhar o inhame, depois você bate o inhame, joga o caldo em cima, que é o seguinte, aí você separam uma cachaça
que a cachaça curtida em Carvalho, você vai tomar 2 talagadas, tufo, 2 tirão para dentro. E depois, meu filho, mete caldo. Depois, mais 2 tirão para dentro, mais caldo. E aí, meu amigo, não existe frio. Você vai ver que não existe frio. Primeiro que o caldo é quente, segundo que a cachaça vai te anestesiar. E nós temos aí um conforto climático. O João Boteco, ele sempre dá dicas. Que isso chama harmonização. Se você não entendeu... Isso é a verdadeira harmonização, aquela que não é gourmet. A harmonização do boteco. Na semana que vem, eu vou ensinar com você a harmoniza latão de Kaiser. Tem jeito? Tem jeito. Eu vou ensinar com o que você vai comer, né, bebendo um latão de Kaiser. Omeprazol para o meu estômago proteger. Eu amasso o omeprazol, faço um pastelzinho recheado. Assim. Isso é que você não descobriu a comidinha certa, né, para fazer a combinação. Eu vou testar, hein? Aqui, outra coisa que você falou aí, adorei, a harmonização. E ela também tem um momento de parar. Desceu uma gotinha de suor, porque já deu, amigo. Se quiser colocar aquela pimenta, que eu tenho uma pimenta aqui que deve ter curtida desde a era paleozoica, você colocar duas gotas no negócio, cara, você vira um dragão, sinceramente. Então, se você quiser apimentar um pouquinho aí, bicho, espanta frio mesmo. Pode ir nessa dica aí. Eu vou te contar um negócio, você já fica sabendo quando você chegar aqui em casa. Eu tenho uma pegadinha que eu faço com todo mundo que chega aqui em casa sem querer, é no entusiasmo. Porque até me perguntaram se eu cuido bem das plantas. Ô, gente, se eu pudesse, eu vivia cuidando de planta, de bicho, é o meu melhor momento, é o meu melhor papel da vida. E aí eu tenho um pé de pimenta muito bonita, que dá muita pimenta malagueta, e eu faço aqueles conservona de pimenta bonita. E elas ficam bonitas, só que fica forte pra cacete. Que a minha malagueta é daquela que entra ardendo e sai cruel. Ela é perversidade do início ao fim. Aí todo mundo que chega aqui em casa, ela fica num lugar visível. Pode ser que fica bonito na cozinha, visível, né? Eu tenho orgulho, eu fiz a pimenta, eu plantei, eu colhi. Aí toda vez que tem gente servindo comida, vira e fala, não, que pimenta bonita, ela é boa. Eu falei, eu que plantei. Aí a pessoa fica entusiasmada, né? Tipo, vou prestigiar, né? Plantou, fez a conserva, vai lá e blá. Fica todo mundo com raiva, viu? No dia e no dia seguinte, eu causo uma comoção pública aqui em casa com isso. Os banheiros ficam tristes, a galera na hora sofre. Mas ela é gostosa. Então, você já sabe, chegou aqui, toma cuidado. É que a Lara falou, Babi queimando paladares desde 2005. É tipo isso, viu? Porque eu sempre curti uma pimentinha, comer minha comida tem que estar preparadão. Quando eu for para BH, eu vou levar uma pimenta para tu, inclusive. De presente. Aí falou a língua que a gente gosta de ouvir. Então vai ser aí falou a língua que a gente gosta de ouvir. Quando eu for, levaria então uma cachaça. Aí nós vamos fazer aquela troca amiga, sacou? Um entra com a pimenta, outro entra com a cachaça, a gente bota mais um na roda para entrar com o torresmo e fechou, já é festa. Já era, filho. Já era. Tinha uma vez que eu encontrei com esse sujeito, eu fiquei tomando com ele, não deu 2 horas, eu saí miando, eu fui embora, só Deus sabe. Juninha demais. Aguenta, não. E para Minas é isso, é passar aperto todos os dias. Eu chego em Minas para passar aperto. Adorei, o Recruto colocou aqui, ó. Gente, nós conversamos fiado demais. Pimenta e cerveja, revelação espiritual do Homer Simpson. Muito bom, muito bom. Só a gente conversa fiado, não, só. A galera ainda me adora. Tá achando? E a nossa comunidade, ela tem esse entrosamento. A gente rende, não tem nossa comunidade gosta. O Humano Criativo puxando assunto. Eu já descobri, João, que um dia nós vamos ter que abrir uma live para falar sobre assuntos aleatórios. Porque eu acho demais.
No finalzinho, sempre o pessoal começa a puxar um assunto humano criativo. Quem aqui não se lembra de como chegou em casa já está querendo história. Já está puxando a língua da galera. Nós vamos fazer isso. Vamos. Nós vamos fazer um comemorativo. O dia que a gente bater recorde de audiência aí do canal, a gente vai abrir uma live. Agora, ó, já lancei o desafio, gente. Lancei o desafio. E bebendo. Bebendo, o pessoal já está pedindo também, viu, João? Você abriu uma cerveja. Bernardo aqui falou, João, podia abrir uma cerveja para a live ficar redonda, para a gente sentir no boteco mesmo. Da minha raça, Bernardo. Da mesma espécie. Homos botequeiros. Homos botecanos. Ai, gente, ó, vamos nessa, que senão dá 2 horas de live e a gente entra no assunto boteco. E aí, meu amigo, vai até sábado. João, um grande prazer, mais uma vez, tocando esse projeto com você. A alegria é sempre imensa. Prazer, querida. Sempre. Tamo junto. Aqui, ó, o Jonas falou que tem que botar o João comendo a pimenta da Babi ao vivo. Vai ter. Vou deixar anotado aqui, não vou esquecer, não. Fala que arde. Não, isso aqui tem DNA nordestino. Isso aqui é mistura de Ceará com o Vale do Jequitinhonha em Minas Gerais. Você acha que eu vou assustar com pimenta de... Assustar você não vai, não, mas emocionar você vai. Emocionar eu garanto. Vamos fazer o desafio. Fazer o desafio. Ô, gente, ó, obrigado a todo mundo que participou. Queria agradecer muito essa comunidade maravilhosa. Vamos continuar fortalecendo ela. Então, por favor, não deixe de dar uma curtida. Compartilha com os amigos. A gente depende muito do compartilhamento de vocês, gente. Isso é um negócio muito sério. Cada vez que vocês compartilham esse projeto com um amigo, é para a gente um estímulo cada vez maior para a gente investir mais, para a gente poder trazer cada vez mais gente. A gente vai, se a gente conseguir estabilizar e botar uma comunidade aqui para rodar, a gente vai tentar trazer cada vez mais gente para agregar também com a gente, entrevistados. Então, enquanto vocês puderem compartilhar, ajuda muito, tá? Estamos aqui quinta que vem, firmes e fortes. Vou deixar a caixinha lá, certo? É isso? Gente, em breve teremos nosso clube de membros também, tá? Eu vou, essa semana, tentar fechar essa questão para lançar para vocês, para a gente também, na nossa comunidade, começar a tocar o terror fora das lives também, que a gente quer ver o circo pegar fogo. Beleza? Ó. Beijo, galera. Beijo, gente. Valeu. Valeu.